A palavra purgatório carrega em si a ideia de purificação. Vem do latim purgatorium, que significa lugar de purgação, ou lugar de limpeza. A doutrina ensina que, após a morte, as almas daqueles que morreram em graça, mas ainda com pecados veniais ou imperfeições, passam por um processo de purificação antes de entrarem definitivamente no céu. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, o purgatório é definido assim: os que morrem, na graça e na amizade de Deus, mas não estão perfeitamente purificados, embora tenham a certeza de sua salvação eterna, sofrem após a morte uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Ou seja, de acordo com essa visão, nem todos os que morrem em Cristo entram imediatamente no céu. Alguns precisam passar por um fogo purificador para alcançar a santidade plena. Mas surge a grande pergunta: isso está realmente na Bíblia? É legítimo crer que Jesus salva, mas que a obra dele não é suficiente para purificar totalmente? Se Cristo morreu na cruz e declarou: está consumado, João 19:30, por que ainda seria necessário um lugar intermediário de purificação? A necessidade de confrontar a doutrina. Este estudo nasce da convicção de que a verdade liberta, João 8:32. Muitos cristãos vivem amedrontados com a ideia do purgatório, presos a uma noção de que, mesmo crendo em Cristo, ainda terão que pagar algo pelos seus pecados. Esse tipo de crença gera medo, insegurança e até dependência de práticas religiosas que não encontram respaldo na palavra de Deus. Além disso, a ideia do purgatório tem sido usada historicamente como ferramenta de controle espiritual e econômico. Indulgências foram vendidas na Idade Média sob o argumento de abreviar o sofrimento das almas nesse lugar. Isso levou a sérios abusos, contra os quais se levantaram reformadores como Martinho Lutero. Portanto, estudar o purgatório não é apenas uma questão teológica. É também uma questão pastoral, prática e espiritual, pois envolve a segurança da salvação e a confiança total na obra consumada de Cristo. Como o purgatório é ensinado? Para compreender o problema, precisamos entender como o purgatório é descrito pela tradição católica. É temporário. Diferente do inferno, que seria eterno, o purgatório teria fim. Depois de purificados, os fiéis iriam ao céu. É um lugar de sofrimento. Não é apenas um estado de espera, mas de dor, geralmente associado a um fogo espiritual. Pode ser abreviado. A Igreja Católica ensina que orações, missas, esmolas e indulgências podem reduzir o tempo de permanência no purgatório. Baseia-se na ideia da alma imortal. Acredita-se que a alma sobrevive separada do corpo e passa por essa experiência antes da ressurreição. Esses pontos não são sustentados pela Bíblia, mas nasceram de uma mistura de tradições filosóficas, interpretações forçadas de textos e práticas religiosas desenvolvidas séculos após os apóstolos. O contraste com o ensino bíblico. A palavra de Deus, no entanto, apresenta uma visão clara. A salvação é completa em Cristo. Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hebreus 10:14. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Esses textos nos mostram que, após a morte, não há um lugar intermediário, mas juízo. Em Cristo não há condenação, nem a necessidade de purificação adicional. O sacrifício de Jesus é suficiente, perfeito e eterno. A falsa segurança do purgatório. Um dos perigos do purgatório é dar às pessoas a impressão de que podem viver de forma negligente, pois haveria uma segunda chance de purificação. Isso enfraquece o senso de urgência da santificação na vida cristã. Por outro lado, gera medo em muitos sinceros que, apesar de terem fé em Cristo,
vivem inseguros quanto à sua salvação, como se a obra de Jesus dependesse de um complemento humano. Mas o Evangelho proclama justamente o contrário. Em Cristo temos plena segurança. João escreve, 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Não é uma esperança duvidosa, nem uma expectativa futura condicionada à purificação, pós-morte. É uma certeza presente. Temos a vida eterna em Cristo. Por que este estudo é necessário? O objetivo deste livro não é atacar pessoas, mas confrontar uma ideia equivocada que tem aprisionado gerações. O purgatório não passa de uma fantasia religiosa, construída com base em tradições humanas e não no Evangelho da Graça. Queremos mostrar, capítulo a capítulo, que a origem do purgatório não é bíblica, mas histórica e pagã. A Bíblia não dá espaço para um lugar de purificação após a morte. Cristo é suficiente e seu sacrifício é completo. A verdadeira esperança do cristão é o céu imediato com Cristo ou a ressurreição final, não um estágio intermediário. Assim, ao mergulharmos neste estudo, desejamos que sua fé seja fortalecida, sua confiança em Jesus renovada e seu coração liberto do medo de doutrinas humanas.